Pai do Senhor Jesus, meus irmãos. Meus irmãos, na primeira carta de João, do apóstolo João, ele nos fala que nós somos filhos de Deus. Olha que maravilha, irmãos. O homem, nos dias de hoje, o homem anda como se fosse filho do mundo, procurando as coisas do mundo, procurando a cultura do mundo, os interesses do mundo, as riquezas do mundo. Mas João fala que nós somos filhos de Deus. E nós sabemos que os anjos também são filhos de Deus. Todos os seres celestiais são filhos de Deus. E nós sabemos que Deus enviou um dos seus filhos, ou seu filho, o único que foi enviado para um seio de uma mulher, para o seio de uma virgem, e veio até nós para nos resgatar do laço do pecado e da morte. Aí os irmãos vão falar assim: Francisco, da onde você tirou isso? Da palavra de Deus. Todos os seres que existem no céu são filhos de Deus, criaturas de Deus e filhos de Deus. O nosso Salvador é filho de Deus, que foi enviado e ungido para nos salvar. Então, irmãos, tudo que eu estou falando não é invenção minha. Tudo está escrito e consignado na palavra de Deus, que nos foi dada pelos santos profetas e principalmente pelo seu Filho amado, que nos veio para nos salvar e nos ensinar todas as coisas. Então João ele fala que nós somos filhos de Deus porque Deus amou de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu seu Filho único. E nós, quando ouvimos a palavra do Senhor Jesus e colocamos em prática, nós também temos a capacidade de nos tornarmos filhos de Deus. E não sou eu que estou falando. Vamos observar o que João fala no capítulo 3, versículo de 1 a 4. Considerai com que amor nos amou o Pai, para que sejamos chamados filhos de Deus. E nós o somos de fato. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Caríssimos, desde agora somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda o que haveremos de ser. Sabemos que, quando isso se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porquanto veremos como Ele é. Olha, irmãos, duas coisas que João nos fala, que nós somos filhos de Deus. E nós, de fato, somos como Ele fala. Por quê? Porque nós ouvimos a palavra de Deus expressada pelo seu Filho. E nós colocamos em prática como o Filho de Deus nos pede. Não como os homens pedem, mas como o Filho de Deus. Então aí nós nos tornamos filhos de Deus. E João vai mais longe. E ele fala que nós seremos como Deus. Mas nós não seremos, irmãos, todo-poderoso como Deus, irmãos. Nós seremos espiritualmente honrados e espiritualmente elevados como Deus é elevado. Por quê? Porque os anjos, os arcanjos, eles têm soberania, poder, honra e glória muito mais que nós, que somos filhos de Deus, quando colocamos a palavra de Deus em prática. Porém, eles são maiores do que nós em grandeza, espiritualmente. Por quê? Porque eles vivem na presença de Deus. E é maravilhoso, irmãos. E é maravilhoso. Nós seremos como Deus de forma grandiosa, em espírito, em honra, em glória. Por quê? Em felicidade eterna e vida eterna. Por quê, irmãos? Porque essa é a vontade do Pai. Que realizemos as suas obras, a sua vontade, para que possamos merecer, irmãos,
a salvação e a vida eterna. E nós já somos, então, irmãos, de acordo com João, nós já somos filhos de Deus. Então nós não devemos nos comportar como filhos dos homens, como aquele que nasceu da carne e do sangue. O homem, quando nasce da carne e do sangue, como todos nós nascemos, ele vive pela carne e vive pelo sangue. Mas quando nós ouvimos a palavra de Deus e mudamos o nosso proceder, fugimos do pecado, fugimos das prerrogativas do maligno e abraçamos as prerrogativas de Deus e as prerrogativas do seu Filho, que nos ensinou a rejeitar o pecado e a viver segundo a sua palavra, segundo o que foi ensinado pelos antepassados e que Jesus veio e confirmou. Então, irmãos, quando procedemos assim, somos filhos de Deus. E é maravilhoso, irmãos, nós temos a certeza de que somos filhos de Deus quando andamos segundo a vontade de Deus. É maravilhoso. É maravilhoso por quê, irmãos? Porque quando realizamos a vontade do Pai, nós estamos no Pai e o Pai está em nós. Exatamente como Jesus falou com o Pai: eu estou em ti e tu em mim. E ele fala mais longe, Jesus, ele fala, e quando ele ora ao Pai, pedindo a misericórdia do Pai sobre nós, ele fala assim, ele fala para o Pai: Pai, que eles sejam um. Quem? Os discípulos de Jesus. Todos aqueles que abraçaram a vontade de Jesus e se colocaram à disposição de Jesus para realizar a sua vontade, esses Jesus pede a Deus para que sejam um em espírito e em verdade, e que hajam segundo a vontade do Pai. E ele vai mais longe, ele fala assim: Pai, como eu e tu somos um. Mas muita gente, infelizmente, usa essa passagem para dizer que Jesus é Deus. Espiritualmente, irmãos, espiritualmente, Deus só existe um único, o Criador de todas as coisas. Então, irmãos, a gente não pode nos deixar confundir por homens. Espiritualmente, Jesus é um com o Pai. Por quê? Porque em tudo ele fez a vontade do Pai. E Jesus nos quer que sejamos um com Ele, para que também nós tenhamos essa comunhão com Deus. Porque Jesus fez a vontade de Deus. Quando nós fazemos a vontade de Jesus, nós também estamos fazendo a vontade de Deus. Então, irmãos, não vamos desprezar as palavras de Jesus e as palavras dos verdadeiros apóstolos quando nos dizem que somos filhos de Deus. E isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Amém? Irmãos, que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a família de todos. E vamos meditar na palavra de Deus. Vamos sempre meditar. Vamos ler, meditar e colocar em prática. Porque não adianta meditarmos, não adianta conhecermos se nós não colocarmos em prática. Se nós não colocarmos em prática, seremos como uma videira que não produz frutos, ou como uma figueira que não produz figos. Então, irmãos, que nós possamos produzir muitos frutos para a honra e glória de Deus Pai Todo-Poderoso e de seu Filho, que veio nos resgatar, cuja missão foi nos resgatar e nos ensinar o caminho da verdade. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos.